Oi pessoal, meu nome é Caroline França, esse canal é sobre receitas e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que já está na minha família há muitos anos. É um bolo muito gostoso, se chama bolo farofa. É um bolo super simples de fazer, nós vamos fazer em duas partes. Primeiro a gente vai fazer o creme, enquanto ele esfria vamos fazer a massa do bolo, que é uma farofinha. Aparentemente parece um bolo muito simples, mas que fica extremamente delicioso. Vem comigo! Para nossa receita de hoje, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite, eu já deixei a minha aqui, dá 300 ml, duas caixinhas de creme de leite ou uma lata de creme de leite. Nós vamos precisar de 30 gramas de margarina, 20 gramas de farinha de trigo e 2 gemas. E um pouquinho de baunilha, que nós só vamos acrescentar depois que a gente desligar o fogo. A gente vai acrescentar o nosso creme. Então agora eu vou diluir essa farinha. Vou pôr um pouquinho de leite, nós vamos diluir essa farinha para ela não empelotar o nosso creme. Vai diluindo assim, ó, vai ficar uma massinha, que aí ela não forma aqueles gruminhos. Se a gente jogar tudo os ingredientes e já levar ao fogo, pode ser que ela empelote um pouco. Então, eu já gosto de deixar ela bem diluidinha. Já vamos acrescentar o nosso leite, o restante. A nossa lata de leite condensado. A margarina. As gemas. Nosso creme de leite. E a nossa misturinha. Vamos levar no fogo baixo e vamos mexer, sem parar de mexer para não grudar o fundo. Aqui a gente já vai misturar e vai mexer esse creme até ele engrossar. Eu gosto sempre de começar a receita pelo creme, para deixar ele esfriar um pouco, para depois a gente fazer a farofa do nosso bolo, que vai ser a massa do bolo, né? Porque o nosso creme é o recheio. Pessoal, essa é a consistência que a gente vai deixar, ó, porque depois que ele esfriar, ele já vai dar uma firmadinha. Agora eu vou acrescentar a baunilha, um pouquinho de baunilha. Uma colher de chá. Eu gosto um pouquinho mais, eu sempre dou uma caprichadinha, mas é opcional. Agora a gente vai deixar o nosso creme esfriar, pra gente fazer a nossa farofa. Então, pessoal, para nossa segunda parte dessa receita, nós vamos precisar de 410 gramas de farinha de trigo, 245 gramas de açúcar, aqui eu tô utilizando refinado. Se você na sua casa não tiver e quiser usar o cristal, também não tem problema nenhum. Nós vamos precisar de 120 gramas de margarina, um ovo e 10 gramas de fermento. Aqui eu vou misturar o açúcar, já vou colocar um fermento e vou dar uma mexidinha. Só para dar uma misturadinha mesmo. Agora eu vou acrescentar o ovo e a margarina. E aqui a gente vai utilizar as mãos. Vamos mexer até pegar uma consistência de farofa mesmo.
Aqui, pessoal, eu já misturei um pouco, mas ainda tá seco. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de margarina e vou misturar novamente. Vou mexer mais um pouco. Aqui, essa é a consistência da nossa farofa. Se a gente apertar, ó, tá vendo? É assim que ela fica. Por quê? Porque a gente vai deixar umas bolinhas, que depois vocês vão ver no resultado final. Aqui, mais ou menos, a gente vai separar metade dessa farofa pra gente fazer a montagem da forma. Aqui eu tô utilizando uma forma redonda com fundo removível. Eu já untei a minha forma com um desmoldante, que eu gosto bastante, acho que facilita o dia a dia. E eu vou montar com a camada de farofa. Vocês vão espalhando assim. Ó, depois de preencher com metade da nossa farofa, todo o fundo da forma, agora a gente vai pegar o nosso creme que a gente já tinha deixado esfriando. Eu mexi por aproximadamente 20 minutos, fogo baixo, para ele cozinhar bem. Depois de frio, ele fica nessa consistência. E agora eu vou colocar ele aqui rechear o nosso bolo aqui. Vamos dar uma espalhadinha para ficar mais uniforme, né? O creme, ele não precisa estar gelado, tá? Pode até se tiver um pouquinho morno, não tem problema, tá? Ele não precisa ir na geladeira, é temperatura ambiente mesmo. Eu gosto de começar pelo creme, que aí você já deixa esfriando enquanto você faz a farofa. Agora vamos acrescentar o restante da farofa e a parte de cima a gente vai deixar com bastante bolinha. Assim, ó. Esse é o resultado final, depois que acrescentou todo o restante da farofa. Quanto mais bolinha ficar, melhor, porque vai ficar mais gostoso depois de assado. Se você gostar, você pode acrescentar um pouquinho de canela nessa farofa também, pra quem gosta. Aqui em casa eu não acrescento porque as crianças não gostam. Agora eu vou levar ele pro forno a 180 graus. Pessoal, esse foi o resultado final do nosso bolo, né? Ele assou na temperatura 180 graus. Eu assei ele no forno elétrico por aproximadamente 1 hora, tá? Mas isso vai depender de cada forno. Agora eu vou cortar um pedacinho pra gente ver como que ficou. Uma coisa que eu ia falar pra vocês, que eu já falei anteriormente, que é a questão do desmoldante. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou a forma. Olha só. Ela fica praticamente sem resíduos. É ótimo o desmoldante, facilita muito, depois até na lavagem. Vamos cortar pra ver como que ficou o nosso bolo. Gente, olha como ele fica no meio, super recheado, né? E a farofinha aqui por cima, ó, super crocante, é simplesmente uma delícia. E esse bolo, ele é muito gostoso, tanto para tomar um cafezinho, quanto para comer de sobremesa. Então, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou e fizer, manda aqui nos comentários e me conta o que vocês acharam. Uma dica, esse bolo, ele é muito gostoso até para comer no dia seguinte, mas o ideal é que a gente coma no mesmo dia que for feito, porque aquela farofinha, quando ela fica em contato com o creme, ela tende a umedecer um pouquinho. Então, ele é ideal para servir para sua visita no dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigada por ficar aqui comigo até o final dessa receita. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau!